Boa noite, pessoal. Tudo bom com vocês? Seja bem-vindo mais uma vez ao Bom de Cripto. Então, para falar igual todo mundo fala, né? E a Luna, hein? Cadê? Foi embora, né? Que prejuízo que essa moeda deu essa semana. Para ser sincero, no último mês, né? Ele derreteu aí para a faixa dos US$ 100, próximo de US$ 100. E hoje está valendo nada, né? 3,02595. Essa moeda ainda está no tentativa no plano de recuperação. E eu não vou falar dela porque todo mundo está falando. Vamos ver aí se o plano de recuperação, de resgate desse token vai ser possível ser recuperado. A gente vai ver ainda qual for o reflexo nas DeFis dessa blockchain. Mas indo um pouquinho mais adiante, vamos falar de mercado. O mercado ainda está com uma boa insolvência, né? Reduziu bastante a sua capitalização para 1.309.917 milhões de dólares, né? Onde o Bitcoin representa 44,4% do mercado e o Ethereum 19,3%. Pegando as 10 maiores moedas, né? Seguindo com o Bitcoin em primeiro, Ethereum em segundo, Tether, dólar Tether em terceiro, o SDC em quarto, BNB em quinto, o XRP em sexto, a Cardano em sétimo, Solana em oitavo, o dólar da Binance em nono e a famosa, antiga, veterana Dogecoin em décimo lugar. Olhando um pouquinho mais para dentro aqui da capitalização de mercado, vamos ver aqui como que está evoluindo a capitalização durante o mês de maio. Muito foi afetado, principalmente por essa insegurança causada aí com o projeto Luna, né, gente? Infelizmente sofremos muito. Então, pegando aqui a partir do dia 11, do 1º de maio aqui, ó, a gente estava com a capitalização de 1.719 bilhões, onde ele teve seu mínimo aqui em 1.153 e agora estamos aqui em 1.327 bilhões. Está recuperando aos poucos, o mercado ainda está um pouco sensível, muita especulação, muita crise no mercado. Então não adianta a gente ficar muito chorando, esperando que vai virar, vai recuperar para os 2 trilhões de dólares da noite para o dia. Mas todo mundo que já tem uma certa experiência com o mercado de cripto já sabe, né? O mercado de cripto não tem dono. Se você não tiver sangue de barata, não souber estudar fundamento, você está fadado aí a perder muito dinheiro. E como se diz, não se deve colocar um dinheiro que você precisa de pagar a conta para investir em criptomoeda. Ganha dinheiro? Sim, se ganha muito dinheiro, mas com consciência, né, gente? Vamos aprender a valorizar aquele pão nosso de cada dia. Então, seguindo aqui um pouquinho para o mercado, vamos falar das moedas mais negociadas nas últimas 24 horas. Em primeiro lugar ainda segue o Tether, né, dólar da rede da Ethereum, 54 bilhões, seguidos do Bitcoin, com cerca da metade do valor negociado em dólar equivalente do dólar de Tether. 54 bi de dólar de Tether, 24 bilhões, 27 bilhões, quase 28 do Bitcoin. Ethereum em terceiro com 15 bi, Binance, né, com 7 bi, dólar da rede Binance, o SDC, Terra teve 3 bi em função desse drama que está vivendo no mercado, muita gente especulando, né, ganhando sobre valores, né, porque eles aumentaram a quantidade de token, então muita gente especulando sobre isso. A outra blockchain da Bitcoin Cash, quase 3,4 bilhões. O token da Flex, primeira vez que eu vejo ele entre os 10, né? Solana é com 2 bi, Solana com 800. Solana tem muito protocolo na sua rede, muita DeFi. É um dos principais assim, mercados, apesar do Ethereum dominar aí o mundo do NFT, mas Solana vem se destacando cada vez mais no mercado de NFT. E a BNB, né, que é a moeda
de custo, né, de governança da própria rede de 1,6 bilhão de dólar. Com essa visão que a gente está tendo no mercado aqui, o índice de medo e ganância do mercado, baseado aí na visão sobre o Bitcoin, neste momento, no Twitter, nós ainda estamos com extremo medo, com um índice menor, apontado daquele que eu citei na semana passada, porém, acreditamos aí que isso pode virar. Está vendo o Bitcoin tentando romper a faixa dos 31 mil, ainda com muita resistência, mas vamos ver o que poderemos ter de novidades daí em diante. Então, gente, seguindo um pouquinho mais adiante, falando aqui do mercado do mundo DeFi, que esse é um site que consegue catalogar bastantes DeFis das redes, mas definitivamente não são todas. Podemos ver aqui que em todas as blockchains que você tem aqui a Ethereum dominando com 97,07 bi. Antes era 150 e alguma coisa antes do derretimento do mercado, mas houve um crescimento, né, da dominância do Ethereum. Por quê, gente? Porque a rede Ethereum, né, foi aquela que definitivamente abriu as portas, né, para as finanças descentralizadas. Então eles têm a tradição, as pessoas ainda confiam muito nessa rede, mesmo sabendo que a gente tem altos custos de rede, por ser uma rede de baixa capacidade de operações, e já é bastante congestionada. Mas olhando aqui para as 10 maiores blockchains, nós temos em primeiro, né, Ethereum, 479 protocolos com 97 bi, Binance 386 protocolos, bastante também com 12,27 bi, recuperou o segundo lugar. A Avalanche com 207 protocolos, né, com 8,18, Solana com 65. Eu visitei lá a listagem do sistema da Solana, temos mais do que 65 protocolos. Da rede Tron com 9 protocolos, 4,2 bi. A Polygon tem 251 protocolos apontados pela DeFi Lama, 3,77. A Phantom com 229, 2,3. A Cronos com 56 protocolos, 2,29 bi. A Arbitrum, 80 protocolos com 1,81 bi. E a rede Waves, no momento 5 protocolos catalogados pelo site, apontando 1,67 bi. Depois, né, dessa banho de sangue que ocorreu com a rede da Terra, em que colocação que a Terra está? Porque ela era a segunda maior blockchain. Hoje, com essa defasagem da rede da Terra, ela se encontra em 18º lugar, com 472 milhões. E veja, ela continua em queda. Significa que a rede perdeu muito da sua credibilidade e vamos ver se ela vai conseguir recuperar aí seus áureos tempos, pelo menos para se manter entre as 10. Eu acredito que exista boas chances, porém muita gente perdeu muita grana. E daí fica uma dica para todos, né? Nunca coloquem todos os ovos na mesma cesta, né? Infelizmente é muito triste ver isso acontecendo. Os protocolos aqui que dominam a Curve, que era a maior delas, perdeu para MakerDAO da Lido, BSC, né, com a Mars Ecosystem, segundo Minto, vou me corrigir. Na rede Ethereum, a Curve se mantém a primeira de todas as blockchains. PancakeSwap é a segunda maior entre todas. A Platypus Finance da rede Finance, a Radium da Solana, SunSwap da Tron, a QuickSwap da Polygon, a Curve na rede da Phantom também se destaca, a VVS Finance da rede Cronos, a SushiSwap na rede da Arbitrum e a Waves Exchange. São os 10 maiores protocolos. Falando aí de protocolos, temos aqui os protocolos que foram recentemente lançados. Mesmo tendo aí essa crise de mercado, temos vários protocolos ainda sendo lançados. Porém, alguns deles ainda com TVL baixo, que 9.472 dólares. Para a gente é muito dinheiro, 3 milhões para o mercado de DeFi
não é tão alto, né? Porém, essa Coach Treasure aqui, 3 dias já tem 47 milhões, já é um valor um pouco significativo, mas se vocês observarem, os TVLs ainda estão relativamente baixos. Depois de listagem, algumas tiveram crescimentos, mas outras tiveram uma queda, igual essa Olympus Finance, que está na rede, não sei, vamos ver depois onde que ela se encontra, em qual blockchain se encontra, mas praticamente morreu. 97% de queda, né? Tem nenhum dólar aí de TVL neles. Mas aqui nessa listagem do site você vai poder ver ainda vários outros protocolos, com esse Bifrost aqui, 78 milhões, que é um valor interessante, equivalente ao da NumiSwap. Então a gente tem alguns protocolos que podem ser bem interessantes. MeshSwap, a MeshSwap, 382 milhões. Então tem muitos protocolos que a gente pode estudar, pode explorar, e eu vou começar a fazer vídeos assim semanais, pelo menos analisando 2, 3 na semana, pensando no contexto de visão de contrato, vendo o que contém dentro dessas DeFis, para saber se há oportunidade ou não. Porque a gente nunca pode menosprezar, por mais que a gente tenha um valor que não seja muito alto, tipo de 1 milhão, 2 milhões, podemos ter aí algumas oportunidades que vale a pena deixar 10 dias, porque tem um APR ou um APY muito significativo. É muito interessante a gente explorar isso. Olha só que interessante, pessoal, falando agora de mercado NFT. A rede que ainda domina com maior volume em dólar, né, em NFT, está na rede Ethereum com 24 milhões das últimas 24 horas negociadas. Porém, se a gente observar, isso é uma coisa muito rara. A gente tem a OKBears, que foi o destaque das últimas 24 horas, que teve um crescimento bem grande, negociando 6 milhões. Olha só que interessante. Então você já vê um desenvolvimento interessante da rede Solana no contexto da NFT. Vale muito a pena conhecer mais sobre o conceito para vocês verem. Mas depois, né, da OKBears, a gente vê predominância de coleções na rede Ethereum, com exceção aqui da rede Flow, que seria sobre NFTs provavelmente voltados para o basquete, o NBA. Depois aqui volta para Solana pela Ghost Kid, né? Então você já tem outras coleções sendo destacadas aí de outras blockchains. E aqui embaixo você tem da Polyfarmer, aqui da rede Polygon, esse da rede Ronin, né, os NFTs da Axie Infinity daquele jogo, né, e outras mais. Mas é muito interessante a gente ter essa visão do que está acontecendo no mercado NFT. Hoje, né, nas últimas 24 horas, os tokens de fã, né, que é voltado para times, Porsche, alguma outra coisa do gênero, vendeu mais que o token de NFT, basicamente. Então temos mais NFT de tokens de 44 milhões de dólares nas últimas 24 horas, contra os 37 milhões para a rede NFT. Então nesse site aqui, que é da CryptoSlam, a gente tem aqui várias análises, né? Se eu pegar aqui nos últimos 30 dias, a rede que predomina nessas negociações está basicamente vinculada à rede da Ethereum. Mesmo assim, a OKBear se encontra em 10º lugar. O volume negociado nos últimos 30 dias em NFT é 4 bi,6 milhões, 647 milhões, e os fan tokens 2,41 bi. Notem que houve um aumento do volume de NFTs em 61% nos últimos 30 dias e uma queda de 32,92% nos últimos 30 dias, mantendo a predominância absoluta ainda da rede Ethereum com 4 bi 184 milhões e a rede Solana com 323 milhões. A rede Polygon também vem se desenvolvendo, então dá para perceber que existe ainda muito espaço. Eu ainda questiono um pouco muito da real utilidade da, do NFT, além de jogos, imagens, filmes, livros e outras poucas utilidades. Eu vejo ainda muita oportunidade para o mercado de NFT, que no futuro poderão servir para várias outras coisas. A exemplo, assim como entrada de cinema, entrada de shows, até mesmo entrada de museus, que viram aí colecionáveis virtuais que não se perecem, né? Está no digital, então você ainda pode preservar durante um bom tempo. E fica fácil de vender também mundo afora, sem precisar de estar
entregando de forma física, né, gente? Ó, então hoje vai ficar por esse momento, não vou entrar em notícias, senão o mercado vai ficar muito longo, porque predomina basicamente notícia resgate da Rede Luna, o que aconteceu com a Rede Luna, chamando a Rede Luna de um esquema Ponzi, a influência da Binance apoiando ou não o projeto da Luna. Então são questões ainda muito delicadas que ainda vão ser discutidas, esclarecidas. Tem muita pergunta sem resposta. Não basta dizer que só foi um exploit na rede, se houve um hacking, ou se já estava prevista a queda desse token, porque existem fatos sobre o criador, né, da Luna, que parece que ele criou um token no passado, que houve fraude. Então, assim, gente, é muito delicado esses pontos. Vale a pena, sim, vocês conhecerem o projeto, vocês estudarem o projeto, visitarem as comunidades, leem notícias. Notícias são importantes para a gente entender o que acontece, apesar de que as notícias sempre entram com um delay do momento que você precisa de ter informação em mãos, mas é importante que vocês conheçam. Mesma coisa vale para o NFT, as suas comunidades, as suas redes sociais, analisar contrato. Então é isso que eu vou começar a fazer a partir de amanhã. Minha tendência é trazer novos protocolos, ler aí um pouquinho sobre os seus contratos de governança, sobre os seus modelos de economia de token, para a gente conhecer melhor, tá bom? Deixe o seu like, compartilhe com seus amigos. Boa noite. Obrigado pela audiência.